Então, nesses processos já dominados, prosseguimento do depoimento do senhor Alberto Youssef, ainda perguntas do juízo. Depois, nessa ação penal do Ministério Público, uma referência a consórcio Galvão, Alusa e Tomé. Galvão, aqui seria Galvão Engenharia, em 2007, contratação da Revamp no terminal Ilha Redonda, na Baía de Guanabara. O senhor se recorda-se nesse caso? Houve propina, se o senhor participou? Se o senhor recorda especificamente? Nesse caso específico eu não me recordo, mas eu acho que teve algum pagamento referente a esse assunto por parte da Tomé. Eu acredito que também que essa foi uma obra um pouco complicada e eu acho que teve uma dissolução desse consórcio. Eu acho que a Tomé acabou assumindo, se eu não me engano. Depois tem uma outra aqui, consórcio Alusa, Galvão e Tomé de novo, na refinaria Landulfo Alves, Relan. Você recorda desse caso específico? Me recordo e também acredito que tenha... com certeza teve propina e nesse caso eu acho que foi pago através da Tomé. A Tomé era uma das empresas que participavam desse grupo de empreiteiras? Sim. Desse combinado que o senhor mencionou? Sim. A Lusa também participava? Olha, eu nunca tive contato com a Lusa, mas acredito que sim. Teve até um caso que a Lusa acabou furando a vez da Camargo numa dessas obras, até por intermédio e incentivo da parte da diretoria de serviço, que sugeriu um preço à Lusa para que a Lusa ganhasse a licitação. E nesse caso, a vez que era da Camargo e, se não me engano, a consorciada da Camargo na época era a OS, acabaram perdendo a licitação. Tem uma referência aqui também, consórcio Galvão, Serveng e Fidens, para a refinaria Premium 1, em Maranhão. Isso foi em 2010. O senhor se recorda se nesse caso houve pagamento? Houve pagamento e foi recebido individualmente de cada uma das empresas. O senhor participou das negociações? Participei. Só a parte da Fidens, que foi negociada por intermédio do deputado Luiz Fernando, que era parceiro da Fidens, amigos, e foi por parte dele que o Dr. Paulo Roberto Costa, por pedido dele, que o Dr. Paulo Roberto Costa acabou convidando a Fidens para essa licitação. Qual deputado o senhor mencionou? Luiz Fernando Faria, de Minas Gerais. O senhor participou da negociação da propina da Galvão, nesse caso, da parte da Galvão? Sim, tratei com o Ayrton. Com mais alguém da Galvão, nesse caso? Não. Depois aqui também consórcio Queiroz Galvão, Galvão Engenharia e IESA, em obras do Comperge, construção unidade U 2500 e U 2600. Bom, eu não tratava com a Queiroz, né, como eu expliquei já nos meus depoimentos. Quem tratava com a Queiroz, indicado pelo Dr. Paulo Roberto, era o Fernando Soares. O único contato que eu tive com a Queiroz para recebimento de propina foi na campanha de 2010, aonde eu indiquei. O senhor já mencionou, mas nesse caso aqui é um consórcio da Queiroz, Galvão, Engenharia e IESA. O senhor chegou a participar de negociação de propina nesse caso? Não. Você recorda? Não. Tem aqui uma pergunta específica para esse caso. O senhor relatou num dos seus termos de colaboração aqui um episódio em que o senhor teria sido procurado pela Odebrecht reclamando da Galvão. Sim. O
senhor pode me explicar esse episódio? Bom, a Galvão, ela, não sei por qual motivo, andou se desentendendo com as outras empresas e começou a furar, mergulhando nos preços, inclusive dando o preço abaixo para que pudesse ganhar a licitação. E aí eu fui procurado pelo Márcio Farias, da Odebrecht, para que intercedesse perante a Galvão, no caso o Ayrton, porque haveria uma licitação que era no Comperj do Pipe Rec, aonde eu interferi com o Ayrton e o Ayrton acabou apresentando a proposta, ou a mais alta, ou não apresentando, e o consórcio vencedor foi o consórcio Odebrecht, Mendes Júnior e UTC. Mas sua interferência foi em que sentido? O senhor pode ser mais específico? O que o senhor fez? O senhor ameaçou ele? Não, o que o senhor fez? Não foi nenhuma ameaça, foi simplesmente um pedido para que ele cumprisse as regras do combinado entre as empresas, e assim foi feito. Consta ali no termo que o senhor teria afirmado o seguinte: tendo os admoestados, o senhor se falando aqui em relação a Ayrton e mais alguém da Galvão, de que se prosseguisse nessa conduta, a empresa não seria mais convidada para participar das licitações. Não, isso sim, isso foi falado. E nesse caso o senhor estava agindo a pedido da Odebrecht? A pedido da Odebrecht com a autorização do Dr. Paulo Roberto Costa. Dentro desse grupo de empresas, tinha algumas empresas que eram mais fortes, que tinham algum, vamos dizer assim, privilégio nesses combinados ou favorecimentos pela Petrobras? Como eu disse, para as grandes obras, as companhias maiores. Para as médias, as companhias médias, e para as pequenas, as pequenas. Então, sempre que tivesse uma obra um pouco mais complicada, que exigia um pouco mais de tecnologia, eram as empresas maiores que eram contratadas. Ainda da Galvão aqui, engenharia, Jean Alberto Lucher Castro, o senhor chegou a conhecer? O senhor não se recorda? O senhor não se recorda. O senhor Dário de Queiroz Galvão Filho? Não, nunca tive com ele. O senhor nunca esteve naquelas reuniões com o senhor Dário? Não. O senhor Eduardo de Queiroz Galvão? Eu tive uma vez com o Dr. José Janene na Galvão, e eu não me lembro, mas eu acredito que ele foi para uma reunião e, se eu não me engano, a reunião era com o Eduardo Galvão. Não me lembro se era com o Eduardo ou se era com o Dario, mas se eu não me engano era o Eduardo Galvão, pela fisionomia. O senhor não participou da reunião? Não. E essa reunião tinha qual propósito? O senhor tinha conhecimento? Foi por questão de recebimento de propina. O senhor Ayrton alguma vez mencionou que ele teria que consultar o senhor Eduardo, ou o senhor Dario, ou o senhor Jean para esses pagamentos? A mim, o senhor Ayrton nunca falou especificamente assim. Olha, tenho que conversar com o Dario para ele autorizar. Não. Tenho que conversar com o Eduardo para ele autorizar. Não. Tenho que conversar com o Jean para ele autorizar. Não. O senhor sempre tratou com o senhor Ayrton nos assuntos da Galvão? Sim. Passando aqui para um outro dos processos, que é o 508-3401 da Mendes Júnior. A Mendes Júnior era uma das empresas que participavam desse esquema? Era. Tem aqui dentro do processo a referência a alguns contratos específicos. Eu perguntar ao senhor, se o senhor se recordar da obra específica e se houve ou não propina, o senhor diga. Se o senhor não se recordar, o senhor diga que não se recorda, certo?
Ou, se não houve, o senhor diz que não houve. Consta aqui, então, o consórcio CMMS, da Replan, Unidade de Hidrossulfurização de Nafta. Isso em 2007. Houve. O senhor participou da negociação desse... Participei. Aqui é Cetal, Mendes Júnior. E a outra é MPE, é isso? O senhor negociou... quem que pagou aqui foi o consórcio? Foram as empreiteiras, individualmente? Eu não consigo me lembrar se foi pago pela Mendes ou se foi pago pela Cetal, mas acredito que tenha sido pela Mendes. O senhor participou de reunião discutindo sobre esses pagamentos? Participei com o Sérgio Mendes e o Dr. Paulo Roberto Costa. Aqui foi 1%, se é que o senhor se recorda? Acredito que sim. Não me lembro de ter tido desconto. O senhor não lembra? E nessa reunião não participou também o representante da Cetal, o Augusto Mendonça? O Júlio Camargo? Não. Com o Júlio Camargo, eu nunca fiz reunião com o Júlio Camargo e Augusto Mendonça junto. Sempre foram reuniões separadas. Nesse caso, o senhor não se lembra se quem pagou foi a Mendes ou se foi a Cetal? Se foi a Cetal, não me lembro. Depois consta aqui um outro contrato, consórcio Interpar para obras da Repar, em 2007. Esse eu tenho certeza que foi pago pela Mendes Júnior. Mendes Júnior, Cetal e MP. Não. Esse eu tenho certeza que foi pago pela Cetal, pelo Augusto Mendonça. O senhor participou do recebimento desses valores? Foi feito o recebimento através da MO, Empreiteira Rigidez, e o aditivo dessa obra depois foi pago em espécie, mandado no meu escritório pelo Augusto Mendonça. E nessa, o senhor, a Mendes Júnior, o senhor disse que não foi ela que pagou a propina? Não. Essa eu tenho certeza que foi negociado com Augusto Mendonça e foi pago pela Cetal. E o senhor tem conhecimento se as outras empresas componentes do consórcio, a Mendes, a MP, tinham conhecimento desse pagamento de propina? Como consorciado, acredito que sim. Mas o senhor não, vamos dizer, tem um conhecimento direto? Foi afirmado isso ao senhor? Está acertado com a Mendes, está acertado com a MPE nessa negociação? Não. Depois um outro caso aqui do consórcio PPR. Obras relativas ao Consperge. Aqui a construção do EPC do Pipe Rec. No Comperge. Consórcio PPR, Norberto Debrecht, Mendes Júnior e UTC. O senhor até mencionou desse contrato anteriormente, salvo engano, né? Do Pipe Sim. Rec. Houve aqui pagamento de propina? Houve. O senhor lembra, o senhor participou da negociação? Participei. Com quem que foi negociado esse caso? O Márcio Faria negociou diretamente com o Dr. Paulo Roberto Costa. Era para ser pago 18 milhões e pouco. Ele pediu que fosse reduzido e foi pago 15 milhões. Dessa negociação participou também a Mendes Júnior? Não. O senhor não conversou com ninguém da Mendes Júnior a respeito dessa propina nesse Não. caso? Não. Depois aqui consta o contrato do Mendes Júnior Trading, realização de obras terminal aquaviário de Barra do Riacho, em Aracruz, Espírito Santo, isso em 2007. O senhor se recorda se nesse caso houve? Me recordo, inclusive teve aditivos nessa obra e eu marquei reunião com o Paulo Roberto Costa para que pudesse ajudar. Se não me engano, quem participou foi o engenheiro Rogério, se não me engano, da Mendes, e depois uma outra reunião teve também com o Sérgio Mendes e o Paulo Roberto Costa. E nessas reuniões era para discutir também propina?
Sim. Não sei se o senhor se recorda, evidentemente passou bastante tempo, mas tem um dos aditivos aqui nesse contrato que é de 30/3/2012 de 107 milhões, que é um aditivo maior em relação ao valor do contrato. O senhor se recorda especificamente desse aditivo? Seria esse que o senhor está mencionando? Me recordo. É esse mesmo. A propina aqui foi de 1% também? Não, eu não me lembro, mas eu acredito que não tenha sido 1%. Tenha sido um pouco menos. Depois consta aqui também da Mendes Júnior, um outro Mendes Júnior, Andrade Gutierrez e KTI, Refinaria Gabriel Passos, Regap, em 2007. Consórcio Mendes Júnior, Andrade Gutierrez e KTY. O senhor se recorda se nesse caso houve? Eu não sei quem era o líder na época. Se o líder desse consórcio era Andrade, então não era eu que tratava com Andrade. Então eu não tenho conhecimento. Quem tratava com Andrade Gutierrez? A mando do Dr. Paulo Roberto Costa era o Fernando Soares. Pois o contrato da Mendes Júnior Trading, realização de obras, terminais aquaviários de Ilha Comprida, Ilha Redonda, Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, em 2008. Não sei se o senhor se recorda. Não me recordo. Esse caso essa mesma ação penal, tem o senhor Sérgio Mendes, o senhor fez referência com ele, o senhor negociou a propina, então? Negociei. Tem aqui também Rogério Cunha de Oliveira, que seria da Mendes Júnior, diretor de óleo e gás. O senhor mencionou um Rogério anteriormente, seria esse, Rogério? Sim, senhor. O senhor negociou a propina com ele também? Negociei os recebimentos também com ele. Pois Ângelo Alves Mendes. Não. Não conheço. Alberto Elísio Vilaça Gomes. O Vilaça era anterior ao Rogério Cunha e, se eu não me engano, ele tratava diretamente com o José Janene. O senhor nunca tratou com ele? Nunca tratei com ele. Naquelas reuniões do José Janene? Eu cheguei a vê-lo uma vez, mas foi en passant, assim. Nunca tratei nada com ele. José Humberto Cruvinel Rezende? Não conheço. O senhor quer fazer uma pausa, tomar uma água? Não, tranquilo. Tranquilo? Essa mesma ação penal, há uma referência aqui a um empreendimento que o senhor teria tido imobiliário juntamente com a UTC, que é um conjunto lá em Lauro de Freitas. O senhor pode me descrever os acontecimentos em relação a esse episódio? Sim. Na verdade, como é de conhecimento de todos já, a GFD é um fundo offshore, aonde eu fazia investimentos na área de hotelaria. Na época, nós adquirimos, um pouco antes, nós adquirimos algumas unidades de um hotel em Salvador, aonde viemos saber que a UTC também era proprietária de algumas unidades neste empreendimento. E acabou que eu acabei conhecendo o João Argolo, da UTC, e acabamos que existia um terreno em Lauro de Freitas que poderia servir para um hotel, e na época nós, com expertise em hotelaria, acabamos nos entendendo para que a gente fizesse um empreendimento hoteleiro em Lauro de Freitas. Na verdade, isso não tem nada a ver com os outros negócios que envolvem Petrobras e parlamentares. Isso é um negócio lícito que
depois foi feito estudos e viu que era inviável a construção do hotel e passou-se a pesquisar outro tipo de obra para que pudesse ser feita nesse terreno. E acabou se tendo consenso por estudos que poderia ser feito um empreendimento comercial misto, médico e comercial, e assim foi feito. Foi 50% de recursos de cada um? Foi colocado 50% de recursos de cada um. Sempre foi feito esses aportes de recurso através de transferências bancárias, listas, e eu, no meu entendimento, eu não entendo que tinha alguma coisa ilícita nesse empreendimento. Esses recursos que o senhor investiu eram da GFD? Eram recursos meus da GFD. E a negociação que o senhor fez, as tratativas que o senhor fez com a UTC a respeito desse empreendimento, o senhor fez com quem? Com o João Argolo. O João Argolo. O senhor prestava esses serviços, melhor, a UTC ela fazia parte daquele grupo de empreiteiras envolvidas no esquema criminoso? Sim, fazia. Como que o senhor conheceu o João Argolo? Eu conheci por conta de que nós tínhamos unidades no mesmo hotel que a UTC tinha unidades. E acabei conhecendo ele por conta desse empreendimento. Ele sabia que o senhor prestava outros serviços para a UTC? Acredito que sim. Acredito por quê? Ele era sócio da UTC. Pode ser que ele soubesse, mas eu nunca tratei nenhum tipo de assunto com o João Argolo, a não ser a questão do empreendimento. E ele sabia que a GFD era de sua propriedade? Ele sabia que era de um fundo offshore, que quem assinava por esse fundo offshore era o Carlos Costa, e ele sabia que eu era investidor desse fundo offshore. Mas ele sabia que era o senhor que controlava a GFD, então? Sim, sabia. Com o senhor Ricardo Pessoa, o senhor chegou a tratar esses assuntos do empreendimento imobiliário? Sobre esse assunto, não. Quem tratava deste assunto imobiliário era o Dr. João Argolo, que era quem cuidava da UTCDI. E a Sandra Rafael Guimarães, o senhor conhece? Conheceu? Eu não me lembro de ter conhecido ela ou de ter participado de alguma reunião sobre o empreendimento com ela. Porque, na verdade, quem cuidava desses assuntos era o Carlos Costa. Houve algum motivo especial para fazer esse investimento em sociedade de conta de participação, com a GFD como sócio oculta? Na verdade, a GFD ficou de sócio oculta justamente para facilitar o financiamento da obra. Não houve um propósito de ocultar o envolvimento da GFD? Não? Negativo. Não houve. Ainda nesse processo, tem referência a algumas pessoas que trabalhavam com o senhor. Pedi para o senhor confirmar se trabalhavam ou não e o que eles faziam dentro da sua empresa. O senhor Carlos Alberto Pereira da Costa. Era o procurador da GFD. Ele trabalhava e cuidava dos assuntos jurídicos. Trabalhava. O senhor João Procópio Junqueira. Também trabalhava no meu escritório. O que ele fazia? Na verdade, ele era um institucional. Relações. Com bancos e... As contas no exterior, ele tinha algum envolvimento na movimentação, abertura? Sim. Essa questão diz respeito ao outro processo, não esse que está sendo tratado. Eu queria que a gente pudesse trabalhar essa questão no outro processo. Não, mas é relevante no contexto, doutor, para nós entendermos aí o papel de cada um dos acusados. Por que não aceita esse processo especificamente? Tá, então está indeferido, doutor, certo? O senhor pode esclarecer, então? Se
Se o Dr. João Procópio Isso, mantinha contas no exterior. Movimentava as contas do seu grupo ou não movimentava? Sim, movimentava. Mesmo dessas offshores lá no exterior? As offshores que eram deles. Mas e o dinheiro das offshores era de quem? Dele ou do senhor? Eram meus. E o senhor usava essas contas para qual motivo? Eu usava essas contas para fazer investimento, recebimento, pagamento. Ele era um financeiro, então, do seu empreendimento aqui no Brasil ou não? Não. Quem que movimentava as contas? Era ele ou era o senhor? As contas aqui no Brasil? Lá fora? Era ele. Mas por pedido meu. O senhor Enivaldo Quadrado? Na verdade, o Enivaldo Quadrado, ele estava lá no escritório. No primeiro momento, ele veio para fazer investimentos em bolsa. E acabou que não deu certo. E ele acabou que ficando lá no escritório meio que por uma questão de amizade mesmo, porque na verdade não tinha utilidade que ele pudesse exercer lá no escritório. Ele acabou ficando cuidando das contas correntes aqui no Brasil. As contas correntes que o senhor da utilizava? GFD. Da GFD. O senhor, vocês perguntei, seria da Mendes Júnior aqui, José Humberto Cruvinel Rezende, o senhor conheceu ou não? Não conheci. Tá. O Antônio Carlos Fioravante Perucini, qual que é a sua relação com ele? Eu sou amigo do Antônio Carlos Fioravante. Fiz um empreendimento com ele aqui em Curitiba. Ele sabia que eu tinha envolvimento com a GFD e assim foi construído o empreendimento aqui, foi vendido, foi também feito totalmente lícito, transferência bancária lá e cá, e se encerrou o empreendimento foi vendido, cada Esse um ficou com a edifício sua Lila? parte. Sim. E a sua empresa, ela figurou como sócia no empreendimento? A GFD, ela apareceu? Ou como é que foi aqui a contratação? Olha, quem cuidou desse contrato foi o Carlos Alberto Costa. Eu acredito que figurou sim. Senhor Mário Lúcio de Oliveira. Mário Lúcio de Oliveira eu conheci quando ele era presidente do grupo Blutri, onde eu representava a minha cunhada e tratava dos assuntos do interesse dela perante a Blutri no hotel de Londrina, que é o Blutri Londrina. Acabei conhecendo o Mário Lúcio lá. Posterior, acabamos que a GFD fez uma sociedade com a Blutri para uma administradora de hotéis de baixo custo, que chamava Spotlight. Acabou que o Mário Lúcio se desentendeu na Blutri, acabou saindo. A GFD preferiu sair desse investimento com a Blutri e montou. Eu fiz o convite para o seu Mário Lúcio vir trabalhar na GFD e montar a Web Hotéis. E assim foi feito. Posteriormente, surgiu o assunto de um investimento numa empresa de turismo chamada Marsans Brasil. Eu o convidei para que ele fosse presidente dessa companhia e ele passou a dirigir essa companhia no Rio de Janeiro. O senhor Mário Lúcio, o senhor Enivaldo, o senhor João Procópio, o senhor Carlos Alberto, eles tinham conhecimento dos seus negócios relacionados às empreiteiras? Assim, Paredes tem ouvido no escritório, né? Mas, assim, eu acredito que não. Assim, com certeza afirmativa, eu nunca disse isso a eles.
Mas eles participavam da elaboração, por exemplo, desses contratos com as empreiteiras que o senhor utilizava para esses repasses de valores? Por exemplo, da GFD Investimentos, existem vários contratos. Às vezes eu pedia para que fosse feito o contrato com alguma das empreiteiras através da GFD e fizesse emissão de notas fiscais. Como eu não era o dirigente da GFD, então eu teria que pedir para alguém fazer. E nesse caso, às vezes eu pedia para o Carlos Alberto das Costa fazer. Agora eu não sei se ele direcionava isso ao Enivaldo. E o que o senhor relatava para eles? Eu tenho um contrato aqui da Mendes Júnior com a GFD. Eu tenho um recebimento de consultoria para receber dessa empresa. Eu preciso que seja emitida uma nota e feito um contrato com essa empresa. E nunca nenhum deles questionou o senhor? Mas que consultoria é essa? Não, nunca me questionaram. Gostaria só que especificasse quem são eles. Hã? Quem são eles? Quem são eles o quê? Não me lembro, quem são essas pessoas? Eles quem? Esses contratos com a GFD, o Carlos Alberto Costa assinava, né? Quem elaborava esses contratos dentro do seu escritório? Na verdade, esses contratos eram elaborados pelas próprias empreiteiras. Ninguém elaborou contrato no meu escritório, né? A não ser um contrato da Sancosider que eu pedi que fosse elaborado para que a gente pudesse fazer o recebimento de comissionamento de venda de tubos mesmo efetivo. O Mário Lúcio não trabalhava dentro do seu escritório? Ou trabalhava? Quando foi fundada a Web, chegou a trabalhar um tempo, mas eu não ficava no escritório da GFD. Depois ele foi para o Rio de Janeiro e aí passou a exercer a função da Marsans e aí... Ele da GFD, ele não assinava pela GFD? Não. Não participava dos negócios da GFD? Também não. Eu vou fazer uma interrupção aqui de uns 10 minutinhos para a testemunha descansar um pouco. Nós já retomamos. Ok. Facilita o nosso trabalho. Eu cheguei 15 minutos atrasado também. Torcendo pra você.